Gatas, estou muito feliz de receber a Ingrid Monte. Ela é mãe atípica, executiva e fundadora da maior empresa de inclusão e identificação de produtos para o autismo também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Espero ter dito tudo certo, acho que não, né? Se eu não disse, me corrija agora, tá bom. Você vai ter esse tempo. Não tem problema. Trabalhamos com produtos de identificação e, obviamente, inclusão para as pessoas dentro do espectro autista, assim como outros transtornos ou síndromes, enfim. Somos a maior empresa que lida com a inclusão e é um tema super relevante, principalmente nesse mês de abril aí, que é da conscientização do autismo. Excelente. Você tem um filho atípico, isso? Isso. Eu tenho um filho de 7 anos que foi diagnosticado aos 2 anos e 3 meses de idade. E de lá para cá... Com autismo? Isso, ele está dentro do espectro autista. E também ele tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E de lá para cá... Normalmente vem sempre associados. Na verdade, o autismo, ele pode ser a causa principal, né? Mas o autista, ele pode ter outras comorbidades associadas, desde o transtorno de déficit de atenção, o TPS, que é o transtorno de processamento sensorial, há pessoas que têm mais sensibilidade auditiva, a luminosidade, ao toque. Pode também ter associado autismo com síndrome de Down. Então, assim, não tem uma fórmula, não tem nada cravado na pedra, né? Quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um espectro, que é como se fosse uma palheta de cores, que vai do mais clarinho até o mais escuro. Ou seja, o autismo, ele tem níveis. E aí, alguns autistas podem ter nível 1 de suporte, mas ter uma comorbidade mais elevada, por exemplo, ter epilepsia, né? Ter crise de epilepsia. Ou, às vezes, você tem um nível 2 que tem a deficiência intelectual. Então, cada caso é um caso. Não tem como a gente falar que os autistas são todos iguais. Então, assim, isso vai depender. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então, isso. Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Exatamente. Na verdade, se você pegar o DSM de transtornos e síndromes, se você ver, cada pessoa vai se identificar com alguma coisa ali. Sim, né? Ninguém é normal, meu bem. Imagina. Todo mundo... Vou te dizer que para todo mundo ser atípico do que típico. Na verdade, não existe essa questão do normal. Na verdade, somos todos neurodiversos, né? A gente tem a nossa forma de pensar, de aprendizado, a visão de mundo diferente, né? E é isso que... Eu acho muito ruim esse rótulo, sabia? O meu ponto de vista, mas acho que para vocês deve ser interessante que tenha esse atípico, até para vocês poderem ter uma defesa e terem alguns direitos. Isso. Na verdade, existe uma pergunta que todo mundo faz. Está havendo uma epidemia de autismo, né? Inclusive, teve uma blogueira que postou: antigamente era falta de educação, agora tudo é autismo. Tamanho... Bem feliz, não, gata? Desculpa. Ela foi bem feliz. Inclusive, no dia dessa postagem, eu tive uma crise de ansiedade, porque mexeu muito comigo. Eu estava num dia muito delicado e essa postagem dela foi bem infeliz. Muito infeliz. Antigamente, existiam as pessoas que a gente considerava como pessoas de altas habilidades, pessoas
super inteligentes, aquelas crianças de 5 anos que vão para Harvard, ou que tocam Mozart, e que, na verdade, ou a inteligência precoce ou o atraso pode caracterizar o autismo. Então, já não é uma coisa normal, você vê? Tudo que é demais ou que é de menos, você já tem que ficar atento. Então, antes, os considerados autistas nível 1 de suporte, são autistas que podem ter uma vida independente, estudar, não têm deficiência intelectual. Antes, as pessoas chamavam de síndrome de Asperger, né? Só que houve uma mudança, né, para que todos eles fossem enquadrados dentro do espectro autista. Então, quem era síndrome de Asperger, hoje está dentro do espectro autista. Ou seja, são dificuldades correlacionadas, seja nível 1 de suporte, seja nível 2 de suporte, seja nível 3 de suporte. O autista, a gente está falando de uma pessoa neurodiversa, que tem que ter 3 critérios diagnósticos, pelo menos. A dificuldade da interação social, né? Muitas vezes tem movimentos repetitivos, e esses movimentos podem ser tanto motor como focal, como que a gente chama de ecolalia, e a dificuldade, e os atrasos nos marcos de desenvolvimento. Porém, vale ressaltar, eu vou repetir novamente, se você vê uma criança de 1 ano falando um número maior de palavras que normalmente ela falaria, desculpa, imagina, pode ficar atento, porque tanto a precocidade como o atraso é algo que é um sinal que a criança pode estar dentro do espectro autista. Então, não é comum a gente ver uma criança que olha lá e identifica vários países com bandeiras. Países, assim, cidades, seja lá o que for. Instrumentos e tudo mais. Isso é o que a gente chama de hiperfoco. Existe uma das características que o autista tem, pode ter ou não, é o hiperfoco. O que seria o hiperfoco? Por exemplo, tem uma série na Netflix chamada Advogada Extraordinária. Super recomendo. Ela tem hiperfoco em baleias. Então, ela sabe tudo sobre baleias. De onde veio, o peso, o tipo. Então, assim, quando a pessoa tem um hiperfoco naquele assunto, ela é capaz de conhecer detalhes por detalhes e memorizar. Ingrid, esse hiperfoco é a vida inteira? Não, esse hiperfoco ele vai mudando, tá? Às vezes eu posso passar um período tendo hiperfoco em dinossauros e depois o meu hiperfoco virar futebol ou virar artes. O meu filho, ele gosta muito de artes. Então, se tiver uma aula de artes na escola, falando de Cândido Portinari, ele decora todas as obras. Ele gosta de artes. Isso é uma coisa que a gente tem em comum, porque eu também gosto. E tem uns hiperfocos de curto prazo. Por exemplo, ele agora estava numa época que ele estava curtindo o Chaves e o Chico Bento. E aí foi um dilema para fazer o aniversário dele. Porque eu tinha que definir o tema. Eram 2 temas difíceis de achar decoração. Verdade. Mas ele tinha que estar preparado para o que ia esperar na festa. Então a gente decidiu junto com a psicóloga, olha, tá definido, vai ser Chico Bento, e aí a gente faz toda uma preparação, comprou a roupa, preparou, então ele viveu aquele momento. Aí agora ele já faz uma semana e meia, e agora ele já tá focado em outra coisa. Ele agora tá gostando de assistir Hello Kitty. E as coisas vão mudando. Eu não diria que ele tem um hiperfoco, mas ele foca naquilo, aí aprende... Enquanto aquilo tá sendo prazeroso para ele. ele. Aliás, para o autista, falar sobre o hiperfoco é muito prazeroso. Né? Então, assim, se você quer... O que eu faço para ajudar meu amigo que é autista? Sei lá,
Pega 20 minutos do teu tempo, escuta ele falar do que ele gosta. Nós vamos chegar nesse ponto. Né? Eu quero bater muito forte nesse ponto da inclusão. Legal, tá? legal. Primeiro vamos falar da sua empresa, que eu acho que isso é importantíssimo. É a iniciativa que você teve de montar uma empresa focada nesse nicho que é tão necessário e que ninguém consegue olhar, porque olhar pro outro tá difícil, minha filha, no típico. Você imagina no atípico. Na verdade, quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas vão muito pro caminho da moda, da beleza, do emagrecimento, da questão de desenvolvimento pessoal, porque é o que brilha os olhos, né? É o que as pessoas gostam de ver. Mas você parar e dizer assim, não, eu vou empreender para contribuir com dezenas, centenas, milhares de mães que precisam de suporte, mães que lidam com crianças que muitas vezes não têm noção de perigo, que podem sair correndo no shopping e se perder, mães que têm dificuldades em explicar para uma filha que o filho dela é autista, por isso precisa dar prioridade, que é esse cordãozinho aqui. Então, se você estiver em qualquer lugar, você vê uma pessoa com esse cordãozinho, não questiona. Ela tem direito à prioridade em fila. Gatas, prestem muito bem atenção nesse detalhe. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu não sabia, tô aprendendo. Esse podcast está sendo super enriquecedor. Eu acho que vai ser para vocês também, porque olha já o que nós já aprendemos. Não podemos falar que que você me corrigiu, do normal. Normal, anormal. Anormal. Porque, na verdade, essa palavra, a criança é normal ou anormal, é um estigma muito forte, né? Muito. Então, nós mães, a gente sente isso, né? A gente não quer que nosso filho seja dito como anormal. Por isso que a gente usa a nomenclatura típica, que são crianças de desenvolvimento tradicional, e atípica, que são crianças com... Não, do comum, que você me falou. Que não é comum, você me corrigiu. Que precisa de apoio e suporte para o desenvolvimento. Então, porque tem várias coisas que a gente usa e que a gente não sabe que isso fere ou que isso está errado. Por quê? Porque a gente não tem uma sociedade que fala disso claramente e nos ensina. Então, quando a gente não tem onde aprender, e ainda mais se a gente, assim, no meu ciclo, eu não tenho ninguém próximo a mim que tenha autismo. Então, não é culpa minha de não me interessar pelo tema. Porque você se interessa quando você tem uma amiga. Se a gente fosse amigas, o que eu iria fazer? Pera um pouquinho, deixa eu me entender, senão me explica, Ingrid, como é que funciona isso aqui. Sim. Pra eu poder, assim, fazer tudo o possível para que você fique confortável, né? Para que eu te receba bem. Sim. Porque a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é o acolhimento. O acolhimento junto com o aprendizado. Quando a gente não consegue aprender, porque a gente não tem informações, aí vai falar assim, dá um Google. Meu, não é tão simples assim, você falar, dá um Google. Se a gente não tem uma convivência, é difícil a gente dar um Google. Então, a gente está sendo enriquecedor. O colar, quando a gente olhar um colar, mostre novamente o colar aqui. Aqui, ó. Na verdade, grande parte da comunidade, dos familiares, das pessoas que estão dentro do espectro, até acreditam que todo mundo conhece o colar. Então, se você aborda uma pessoa que está com esse colar, opa, você furou a fila, opa, por que você está indo na frente? A mãe se sente extremamente ofendida. E agora, você tocou num ponto... Opa! Não tem problema, fica tranquilo. Você tocou num ponto super importante. A gente acha que todo mundo conhece o colar, mas uma vez, assim como você acabou de falar que você não conhecia, um policial me chamou no direct do Instagram e ele falou, olha, você fala como se todo mundo conhecesse, como se toda a população tivesse entendimento da simbologia do colar. Mas eu vou te falar, dentro da corporação, polícia, bombeiro, enfim,
as pessoas que prestam serviços... Primeiros socorros e serviço público, muitas pessoas não sabem o significado do colar. Tenho certeza. Inclusive, hoje eu conto nos dedos quais são as empresas que usam a placa de prioridade corretamente. Porque existem duas situações que muitas vezes as pessoas não sabem. Não é só para idosos, crianças de colo, pessoas com dificuldade de locomoção. Não. Existe também prioridade para pessoas com obesidade, que muitas vezes não conseguem ficar muito tempo em pé. E prioridade para pessoas neuroatípicas. Por isso que você vai ver o símbolozinho do laço do autismo. Qual que é o símbolo? É esse que você tá? Na verdade, esse aqui é o quebra-cabeça, que representa... do colar. Que representa... E do neuroatípico. Não, aí, o que acontece? O símbolo do autismo é representado pelo quebra-cabeça, tá? Sim. Mas, quando a gente fala em símbolos que representam o autismo, hoje o símbolo que está mais em alta, que as pessoas se sentem mais confortáveis, é o símbolo da neurodiversidade, que é esse símbolo que eu estou colocando aqui. Aí você mostra aqui, olha. Que é esse símbolo que é do infinito, ou seja, que as pessoas não querem ser rotuladas. Eu não sou anormal, eu sou neurodiverso. Né? Eu penso diferente de você, eu me desenvolvo diferente de você. Isso não me faz menor do que você. De repente eu tenho habilidades que você possa não ter. Eu quero te presentear com esse símbolo. O maior orgulho do mundo. E estar aqui já é um ato de inclusão. De estar num podcast tão conceituado, tão sério, estar falando sobre um tema tão importante no mês de abril. São esses espaços que permitem levar o conhecimento e aliviar muitas angústias de muitas mães. Eu queria contar um caso. Pode contar que eu tô colocando broche. Tá bom. Uma vez uma mãe me ligou, ela era de Campinas. Eu acabo recebendo muitos contatos de mães, muitos depoimentos. Acabo que virou uma grande comunidade. É tão engraçado que ótimo! É muito interessante, porque até então, antes, a minha empresa era só um catálogo. Porque eu demorei a contar para minha família, para todo mundo que meu filho era autista. Tá. Eu vou explicar o porquê. Mas eu vou contar primeiro o caso dessa mãe. E essa mãe me mandou uma mensagem falando o seguinte: eu vivo desesperada, meu filho faz tratamento no SUS e toda vez que ele chega no hospital, ele fica gritando, se debatendo e as pessoas ficam olhando de lado, falando, se fosse meu filho, eu dava uma surra nele e ele, no instante, se comportaria. E a mãe, humilde, né, na situação que ela estava, ela batia na criança para dar satisfação àquelas pessoas que a julgavam. Então, eu falei para ela, mãezinha, eu vou te mandar de presente o cordão. Meus produtos, além de ser de acessibilidade, são super acessíveis. Mas tem casos que são doação. Não tem jeito, eu não vi. Eu tô aqui para servir. Né? Eu acho que muito mais do que uma empresa, isso aqui é uma missão. E aí eu mandei o cordão para ela e falei, olha, a partir de hoje você vai me prometer que você nunca mais vai bater na sua criança. Você não deve satisfação às pessoas. Se as pessoas estão olhando, problema delas. Problema delas. E aí, voltando à pergunta que você me fez, né? Eu tive muita dificuldade de falar do autismo do meu filho. Eu recebi o diagnóstico do meu filho em 2019. Né? Eu tinha estava passando por um processo de luto e veio o diagnóstico dele assim, pá. Infelizmente, eu não tive muita sorte com o médico que deu o diagnóstico, porque era uma pessoa assim... Uma falta de sensibilidade. Total.
No nível de eu chegar perto dele para abraçar e ele dar 2 passos para trás. Porque eu queria só dizer... Pensar que você estudou a vida inteira para cuidar de gente. E você... Tratar uma mãe que acabou de ter um diagnóstico, tá extremamente sensível, ter um tipo de ato desse. Repugnante, vergonhoso, eu diria. Triste. Vergonhoso. Não, zero humanização. E não era qualquer médico não, tá? É um médico bem famoso, que fala no Fantástico, enfim, não vem ao caso. Daí, eu fiquei perdida, meu chão abriu. O sentimento é que eu estava numa caverna escura, eu não conseguia ver um feixe de luz. Né? E agora? O que vai acontecer? Como eu vou dar conta? Como eu vou dar conta? Sem rede de apoio, só eu e o marido, obviamente, que é um excelente pai. Nossa, eu só tenho que agradecer a Deus, o pai que ele é, que é sensacional. Que isso, eu sei que muitas mães são abandonadas quando recebem o diagnóstico do filho. Eu já ouvi histórias do tipo, eu não nasci para viver isso, eu nasci para ter um filho normal. Se for para ter um filho autista, eu saio de casa. Tem vários depoimentos desse. E aí a mãe vira um polvo, né? Porque ela tem que dar 1000 braços para lidar com a criança. E a cabeça e o emocional dessa mulher? Péssimo. E daí... Te cortando rapidamente, tem alguma rede de apoio do governo para essas mães? Na verdade, primeiro precisa haver uma conscientização muito, muito forte, né? Eu vou falar um caso, né? Porque eu teria vários casos de várias prefeituras. Obviamente, existem cidades modelos que já implementaram o uso do colar. Inclusive, a própria prefeitura compra e distribui para as mães. Olha. Mas não, tem que falar dessa cidade, gente. Então, não lembra? Tem muitas. Tem uma, por exemplo, Depois semana. Essa semana. Eu vou fazer uma homenagem para a cidade. Tem muitas cidades, são cidades pequenas, tem grupos de mães que se organizam em formato de ONG e se ajudam, enfim. Então, vou dar um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo. Quando o governador Tarcísio assumiu, ele fez um convite aos principais nomes, né? Mães, advogada, psicólogas que trabalham com autismo, né, e são ativistas da causa, e eles fizeram uma reunião no governo do estado para entender quais eram as demandas dessas mães. E eu acho que isso é um grande passo. Muito. Parar para ouvir essas mães e quem passa por essas dores. E aí teve uma polêmica também que eles queriam mudar o laudo, ou seja, que o laudo tivesse que ser renovado. E aí todo mundo caiu em cima, porque não, o laudo é para sempre, não existe ex-autista. Então, o laudo tem que valer ad eterno. E aí o governador reconheceu, voltou atrás, fez retratação pública. Mas quando a gente fala de tratamento, a gente ainda psicológico. O tratamento para o cuidador. Nossa, na verdade o tratamento... Se o cuidador adoece, o que vai ser dessa criança? Vamos lá, eu vou explicar como funciona. Eu ia te contar primeiro como foi meu processo de aceitação. Isso. Tá? E aí eu quero entrar na parte das terapias, o que precisa uma criança para se desenvolver. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive muita dificuldade, eu tinha medo, eu tinha receio do que as pessoas iam pensar. Eu vim de uma família nordestina, muito competitiva. Porque meu filho passou em medicina, porque meu filho faz colégio militar. E eu já era a pessoa mais disruptiva da família. Eu fui aquela que com 16 anos fui morar no exterior, fazer intercâmbio, que
sei lá, com 20 e poucos anos, fui morar na França também, 3 meses. Então, eu sempre fui a disruptiva, aquela que queria desbravadora. E na hora que eu achei que era a hora, arrumei minhas malas e vim morar em São Paulo. É óbvio que precisa ter coragem para sair da zona de conforto, né? Muita coragem. Então, eu acho que eu já era vista como aquela pessoa mais diferentona da família, aquela que saiu do tradicional e foi... A pioneira. E aí, o que as pessoas iam pensar? Nossa, mas o filho dela é autista. Sempre tinha aquele preconceito que muitas vezes vem de nós mesmas. Ah, o que tem? Ela pode estar num palco, ela pode estar trabalhando numa multinacional, mas o filho dela é autista. Então, eu não queria que as pessoas tivessem pena ou desmerecesse o meu filho sem saber o que eu vivia realmente, né? Mas eu tô achando que você tinha um preconceitozinho. Não, gente, eu acho que isso tem que ser falado, porque muitas mães não abrem o jogo porque a gente demora a aceitar. Então, no fundo, não, mas é sobre isso. No fundo, a gente sempre tem a esperança que não vai ser. Que com o tempo, com as terapias, vai ser apenas um atraso, vai ser apenas algo pontual, porque ele nunca teve as características mais fortes, né? Que é a estereotipia, ficar girando objetos, ele nunca teve. Então, as características dele eram mais voltadas para a dificuldade de interação com outras crianças, né? E alguns atrasos cognitivos, não na fala. Não tive problema de atraso de fala, eu não tinha problema de seletividade alimentar, ele sempre comeu nossa, tudo. muito mais difícil para diagnosticar, então. Então, exatamente. Como ele não tinha uma série de características, existia, no fundo... Uma esperança. Eu preciso ser honesta com você, porque muitas mães podem estar sentindo o que eu estou sentindo. Então, assim, meu filho, ele não é agressivo. Meu filho, ele tem noção do perigo. Ele tem noção do perigo, porque tem crianças com autismo que se ele vê uma cobra passando, ele pega, ele não tem noção do perigo. Meu filho tem noção do perigo, meu filho não tem movimentos repetitivos, ele não tem muitas questões sensoriais, ou seja, no máximo, se tiver um som alto, ele tampa o ouvido, mas depois ele fica de boa. Não tem distúrbio do sono, ou seja, ele dorme a noite inteira, tranquilamente. Então, quando você vai analisar, ele não tinha muitas características. Mas o autismo, como eu te falei, é uma palheta de cores. Vai do mais clarinho ao mais escuro. E eu vou te confessar, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha esperança. Ainda se questionava. Porque eu nunca tinha feito uma avaliação neuropsicológica nele. Que essa avaliação ela é feita por uma neuropsicóloga. E essa avaliação, até mesmo as pessoas que viam meu filho falaram, será que não é só um TDAH? Será que não é só um déficit de atenção? Porque o autismo dele não é gritante. Hoje o TDAH, ele se sobrepõe ao autismo. Olha que engraçado. Então assim, até janeiro, agora, eu ainda tinha o fio de esperança. Por isso que eu demorei a falar. E aí foi quando eu levei ele para fazer uma avaliação, que aí é uma avaliação que vai teste de QI, testes de habilidade, de tempo de atenção, atenção compartilhada, uma riqueza de detalhes. E aí realmente concluiu-se que ele está dentro do espectro autista, mas que o TDAH dele é muito mais gritante. Então, nesse momento, ele se trata com remédio de ansiedade, juntamente com um processo psicoterapêutico. Isso é muito importante falar, gente. Muito! Porém, mamães, papais, famílias, não é porque existe dúvida no seu coração, esperança que não seja, que você tem o direito de privar o seu filho do tratamento. A qualquer sinal ou desconfiança,
Não se conforme com o primeiro, segundo, terceiro médico. Vá atrás. Porque muitas vezes eu já cheguei a levar meu filho numa neuropediatra, ela me fazia uma bagatela de 15 perguntas sobre ele tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de adaptação, de mudança de espaço? Não. Ah, então ele está fora do espectro. Então, não é porque é uma médica especializada, médico, que ele vai te dar o diagnóstico. Aliás, eu vou até te falar uma coisa que vai te surpreender. Eu tenho amigas que foram diagnosticadas depois dos 40. Aquele ator que fez o Hannibal, né, Tony Robbins, foi diagnosticado depois dos 70 anos. Lionel Messi também. Existe uma polêmica. Não tem assim a certeza que ele está dentro do espectro, não. Mas porque ele é um cara muito reservado e tal. Por outros motivos até que disseram. Sim. E o que eu quero dizer com isso, gente? Que antes tinha muita dificuldade de ter o diagnóstico. Hoje não. Hoje está melhorando muito, mas ainda estamos muito distante do ideal. Falta uma conscientização nas escolas, falta um preparo aos pediatras que muitas vezes acompanha a criança e vem com aquela historinha, cada criança tem seu tempo. Você pode acabar com a melhor fase de tratamento da criança, que é ali de 0 até 5 anos, que é o processo que tem maior quantidade de sinapses neurais, ou seja, a neuroplasticidade. Se você começa o tratamento precoce, a chance daquela criança se desenvolver, né, se ela tem apraxia de fala, dificuldade na fala, e ela conseguir níveis de desenvolvimentos mais altos e até zerar os atrasos, é muito maior. E aí, gente, não se enganem. Há pediatras que não estão preparados. Por isso que eu acho que tinha que ter uma conscientização da pediatria, das escolas. É um movimento geral. Das igrejas. Eu acho que eu vou muito mais além. Eu acho que da sociedade em si. Da sociedade em si. Porque vê que absurdo você ainda ter que andar com colar para sinalizar que essa criança tem... É porque o Brasil também... Que essa criança... O autismo não tem cara. E em pleno século... na época que a gente vive, tem pessoas que falam assim... mas ele é tão bonito, ele não tem cara de autista. Desde quando o autista tem cara, gente? Não tem cara. Não tem cara. Nossa, parece piada, né? Mas eu escutei já isso. De conversar com um amigo e ele falou, eu tenho um filho de 4 anos. Graças a Deus ele é normal. Não. Você acabou a amizade, né? E a pessoa nem se tocou que falou isso pra mim. Aí eu falo, que bom. Mas às vezes, né, há crianças normais que você não percebe, mas por trás daquela normalidade ela pode ter uma psicose, psicopatia. Tem um monte de coisa, gente. Transtorno de ansiedade. Acho que não é nem sobre isso, gente. Que é normal pra você, né? E eu acho que é um olhar muito maior. Eu acho que é um olhar da sociedade. Isso vai muito das mulheres. Infelizmente, a gente ainda está muito atrasada em relação a outra mulher. Quando essa mulher vem com algum diferencial, seja ele qual for, seja ela por uma opção sexual, seja ela por um filho atípico, seja por qualquer outra coisa. A gente, assim, somos as primeiras a jogar pedra e não dar a mão para que essa mulher venha junto. Então, é um absurdo isso. Então, eu gostaria de saber até quando a gente vai ter que ainda estar falando disso. Dá uma olhada, nós estamos em 2023. Ela está vindo aqui para falar que é o mês, só que com várias dores.
e com várias dores causadas por outras mulheres. Você me relatou um aniversário que seu filho foi, porque amiguinha e tudo mais, e a mãe foi extremamente deselegante, falando para essa criança que essa criança não poderia estar naquele ambiente. Então, que direito que essa mulher tem? Direito ela tem, porque a festa é dela, ok. Então a gente não dá pra falar nem de direito. Mas que falta de sensibilidade, de empatia. Nós estamos falando de uma criança, seja ela qual for. Como é que você pode tratar e ter coragem de tratar a criança de uma forma dessa? É um absurdo, é inadmissível. E o meu espaço vai estar sempre aberto para qualquer adversidade, seja ela qual for. Hoje nós estamos falando do autismo, mas nós já falamos de casais homoafetivos, nós já falamos de mulher que mudou de gênero e de uma mulher que trabalha ainda aos 80 anos. Então, é sobre isso, gente. Eu fico inconformada e acho que mulher, vocês que têm uma atitude dessa, assim, é vergonhoso. Eu tenho que me deparar com uma mulher que tem ainda um comportamento primário desse. É vergonhoso para mim como mulher, ter você mulher que faz um ato desse. Então, se você no seu condomínio tem uma criança que tem qualquer transtorno, transtorno, seja ele qualquer síndrome, você tratar essa criança com um grau de desigualdade. Olha o tamanho que você é. Essa criança é muito maior que você. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você é tão pequena que eu tô tendo que ter o trabalho de falar com você e falar, olha o tamanho da sua crueldade. Essa é você que faz esse tipo de coisa. Espero que diminua agora. Estamos lutando para isso. Uau! Eu me emociono porque tem que dar um tiro, porrada de bomba. Não adianta falar o floreado aqui. Ai, porque olha, temos que tomar cuidado. Olha, temos que tratar de novo. Não, é vergonhoso uma mulher fazer isso. E assim, o que é mais importante no que você falou é porque a criança não entende. Mas mamãe, por que eu tenho que sair do aniversário? Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Claro, criança. Criança. Eu falei, filho, porque nem todos os lugares a gente vai ser convidado. Então, assim, eu fiz o aniversário dele em outro ambiente. Chamei muitos amiguinhos do prédio. Mas quando eu faço no prédio, eu não escolho A, B ou C, não. Eu mando no grupo de WhatsApp, falo, vamos, todo mundo desce. E vamos bater parabéns pro Pedrinho. Então, Porque isso acontece também com a criança de cor. Sim, acontece com a criança que tem problema na fala, tem muitas crianças que trocam letras. Tá, então, mas essa ainda tem um... E, cara, sim, mas ela convida, porque a pele, sim, gente, ela é normal, assim, é comum. Ela só nasceu com uma pele de cor diferente. Isso é um absurdo, né? Isso inadmissível. Inadmissível. Inadmissível qualquer tipo de inclusão. Porque, na verdade, a gente tem que viver num mundo... Antigamente, as pessoas, como eu falei, poxa, mas você também teve o seu tempo para falar. Tive, tudo bem. Tudo bem, gente. Se você precisa do seu tempo para contar para as pessoas, é porque talvez naquele momento eu ainda queria ter mais certeza. Eu queria ter a certeza para na hora... Mesmo que você quisesse ter ainda a chance, você tem esse direito. É um direito meu. Eu queria estar com a saúde mental boa para saber o que eu ia enfrentar. Porque a partir do momento que você fala, expõe as tuas fraquezas e suas vulnerabilidades, você tem que estar forte para o que vai vir. E essa fortaleza pode ter que ser inabalável. Então tem dias que por dentro aqui eu tô destruída.
Mas por fora, eu tenho que mostrar para o meu filho que eu tô feliz, que tá tudo bem, e que ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso mesmo. E ele tem uma autoestima enorme. Amém. Amém. Meu amigo gosta de mim, ele tem uma autoestima maravilhosa. Mas nós temos que ter cuidado, ensinar os nossos filhos a não xingar, a não colocar rótulos. Ah, mas fulano é gordinho. Ah, mas fulano é baixinho. Ah, mas fulano é 4 olhos. Gente, a crueldade humana não pode ser passada para os nossos filhos. Se você se comporta de uma forma preconceituosa, que tipo de criança você está colocando no mundo? Ou você acha que a vida é fácil? Eu tenho muito orgulho de ser filha da minha mãe, que não é o fato dela ter ido, que eu deixei de ser filha dela, que ela me ensinou muito sobre a questão de respeito. E nos seus últimos dias, ela falava muito sobre a questão de solidariedade, de doação, de ajudar o próximo, porque é muito difícil, né? Você vê o local onde as pessoas com privilégios se colocam e as pessoas com menos privilégios são colocadas. Você precisa ser muito forte. Tem horas que eu não sou, eu te confesso. No dia que eu precisei arrancar meu filho do aniversário, ele chorando e dizendo, mamãe, mas ela é minha amiga. É muito cruel. Eu fui na garagem do... Meu marido subiu com ele para levar ele pro shopping, para tentar distrair. Eu fui na garagem do prédio, eu chorava igual criança. Eu não conseguia chegar até meu carro, porque eu tive uma crise de choro. Claro! Super compreensível. Né? Eu acho que você vai engolindo. E tem que sair. E aí, eu até te comentei, passou uma semana, eu joguei no grupo do prédio um vídeo falando sobre acolhimento. E eu acho que algumas pessoas, se tinham dúvida, pararam de ter. E quando foi na terça-feira que teve a feira, 3 mães, assim, do nada, foram me dar um abraço. Do nada, sem falar nada. Que é a única coisa que você queria. É a única coisa que a gente sempre quer. É um abraço e dizer, olha, estou aqui. Tô aqui. Vamos lá. Então... É fácil? Não. Porém, não é impossível. E eu senti que as mães ficavam falando, porque tem criança que desce sozinho no prédio, porque implicava, porque meu filho desce sozinho no prédio, ele desce, ele sobe, ele já sabe que não pode bater na casa das pessoas, porque, né, tem pessoas que não gostam. Então, assim, aos poucos a gente vai moldando o comportamento. É a modelagem do comportamento. Mas eu não vou proibir meu filho de descer. Porque o que eu mais quero na vida é que ele seja independente. Eu não sou eterna. Eu achei que minha mãe seria eterna, que ela estaria aqui hoje para assistir. Eu tenho a honra de estar aqui no seu podcast. Honra tenho eu de te receber. Você é maravilhosa. Então, assim, não seremos eternas. Então, eu quero sim que meu filho saiba descer no prédio, que ele saiba subir, ele já sabe nadar. Mas a gente sabe que muitas mães comentam. Mas olha, fulano tá sempre sozinho. Olha, os botões do elevador, então as crianças que descem sozinhas estão quebrando. Obviamente que eu, como mãe, eu sinto, porque... Mas eu acho que você é maior que isso, viu? Não, Você é maior que isso. Porque, olha, dar ibope pra essa mulherada... Não dá, né? Não dá. Não dá, né? Até o ponto que eu falei, gente, meu filho desce sozinho e vai continuar descendo. Lógico, você tem que se impor. Exato, porque se você ele tem que ser independente. Pelo direito dele, quem vai lutar? Ir e vir. Não, quem vai lutar? Quem vai lutar, gente? Se vai desça. Desça, sobe. Vai na cozinha. Desvira, vai. E eu comentei com você, a gente não é eterno. A gente não nasce. Deixar esses caras já prontos. Total. Prontos. E eu tenho confiança que o meu filho vai ser o que ele quiser. Eu tenho total confiança. Porque eu sei... Só falta você não ter, né? Não, eu tenho muita eu saio desse lado, vou desse lado aí, gata. E o bicho vai pegar mesmo. Porque ele recebe muito amor.
ele recebe tanto meu, como do pai, como da avó paterna, da minha família. Ele recebe muito amor dos amiguinhos da escola. As mães da escola são maravilhosas. Essa colégio que ele tá, as mães se acolhem, todos os aniversários ele é convidado, as mães têm todo um carinho. Mas eu acho também que a partir do momento que eu comecei a falar, teve uma reciprocidade maior, de respeito e até mesmo de conscientização. Porque se, por exemplo, se você não fala abertamente sobre o que o teu filho tem ou que tipo de comportamento ele possa vir a ter, pode acontecer das pessoas julgarem, não, é mal educado, não, ele come demais, ele é compulsivo, porque quando ele vai para a festinha, ele come. Então, assim, e tá tudo bem, você então, faz festa pra comer, mas gente. eu acho que o fato de eu ter falado foi muito libertador, porém doloroso. Cada vídeo que eu gravava falando sobre meu filho, ao encerrar o vídeo, parecia que eu tinha descarregado toda a minha energia. Assim, como se fosse, eu precisasse naquele momento de uma criptonita para me reabastecer. Entendi. Porque é como se você estivesse soltando, quebrando, abrindo os teus baús e dizendo, é isso aí, gente. E tá tudo bem. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito. E eu Porque eu acho que esse trabalho vai fazer com que essa mãe que está em casa, que tenha um filho parecido, sim, ela comece a ter uma conscientização dos caminhos que ela precisa levar. Que acho que é o primeiro de aceitação e o segundo de verbalizar. Verbalizar que é o mais difícil, tá? Eu já tive... Tenho certeza, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E assim, gente, eu peço perdão a Deus. Eu peço perdão a Deus porque o diagnóstico dele foi 2 meses depois de perder minha mãe. Então eu ainda estava num processo de luto. E receber um diagnóstico também é um luto. Aliás, nós passamos por vários lutos na vida. É um término de relacionamento, é um emprego que você sai, sei lá, tudo é um luto. Então eu não me sentia fortalecida nem mentalmente bacana para abrir ali meu coração, expor o que eu estava passando, né? Mas a partir do momento que eu comecei a ver aquele movimento de mães, foi formando um grupo, foi formando outro grupo, foi formando o terceiro grupo, uma comunidade de mães, falei, chega. A minha loja, ela trabalha com produtos de inclusão, de identificação, e eu não estou me mostrando. As pessoas querem saber quem está por trás desse catálogo, né? Porque as pessoas não compram de catálogos, elas compram de gente. E a partir do momento que eu contei para todo mundo, contei para a família e falei, agora eu vou colocar meu rosto em exposição, fiz um boom, assim. E aí hoje eu tenho convites para podcast, convites para palestra, vou palestrar agora na Paraíba, num evento de empreendedorismo, falando que mesmo sendo mãe atípica e executiva, dá para ser sucesso. Dá para ter sucesso, tô fazendo mentoria de emagrecimento, porque eu quero estar bem, eu não quero me esconder com uma imagem de sofrimento. Não, eu quero... Aí, loira, linda, maravilhosa. Exatamente. Encanada com esse cabelo dela, que tá ótimo. Ela fica encanada com isso. Jesus Cristo. Meu Deus. Já mudou esse cabelo 20 vezes. A gente mania, tá né? bom com esse cabelo, mulher. Não muda. E é isso. A gente tem que, apesar de mãe, somos mulheres. E queremos colocar um vestidinho... Botar, é bem do Nordeste, né? Mas eu adoro. Adoro nordestino. Colocar um vestidinho bacana. A gente quer andar bem vestida, quer andar nos lugares legais, ter amigos, porque a realidade é que a mãe atípica, ela acaba se isolando. Por exemplo, se ela vai para algum lugar e ela vê que o filho dela não se enquadra, não se encaixa, ela começa a deixar de ir.
E aí esse isolamento da mãe atípica gera depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares e por aí vai. Inclusive o suicídio. Pesado. Mas existem muitas mães atípicas que chegam ao extremo. Tipo, eu não dou conta. Judiação. E isso tem que ser do Estado. Gente, essa ajuda tem que vir do Estado. A gente tem que falar sobre isso? Tem. Só que isso tem que ser dado educação. Como é a primeira vez que eu trato com uma mãe que tem um filho com... Dentro do espectro autista. Isso, vindo... já está me corrigindo. Vindo do espectro autista. Então, eu tô aqui aprendendo com ela. Então, eu vou repassar para outras mães que não têm esse conhecimento. O podcast vai fazer com que outras mães olhem e corrijam. Isso vira uma corrente, gente. É uma corrente. Então, a gente precisa se reeducar sobre várias coisas, inclusive sobre esse assunto, assim, e não dá para dizer, não dá para falar. De forma alguma. A gente vai ter que falar várias vezes. E assim, o nosso tempo tá acabando, porém você vai voltar para falar novamente, porque eu acho que isso aqui a gente vai ter que ir reeducando. Eu posso fazer um elogio a uma rede de restaurantes? Para quem você quiser. Tá. Eu tive um convite que eu fiquei muito honrada, que foi da rede Coco Bambu. Eu fico muito emocionada porque eu tenho uma relação de carinho muito grande com eles. Somos nordestinos de Fortaleza e vê-los se tornando a maior rede de restaurantes do país, né? Eles me convidaram para dar um treinamento para mais de 2.000 pessoas em todo o país. Eles pararam um tempo e abriram espaço e eu tive a oportunidade de falar sobre o espectro autista, sobre as condições. E esse mês, todos os garçons estão com laço. Que lindo! O laço do autismo. E eu falei, meu Deus, olha o impacto que... De você ter aberto esta boca. E não tô falando de um restaurante, eu tô falando de mais de 73 restaurantes. Isso porque você abriu a boca. E aí... Tá aí, você vai hoje, você chegar em qualquer Coco Bambu, os garçons estão com um lacinho da conscientização sobre o mês do autismo. E são iniciativas como essa do Coco Bambu que eu estimulo. Eu dou palestras, eu voluntariamente, porque cada vida que eu impacto é um ponto com Deus. Eu costumo dizer que é uma missão. Eu sinto o Espírito Santo, sabe? É uma missão falar sobre isso. E você fala tão bem. Ah, que isso, você que com fala. Tanta clareza. Obrigada. E corrige nos pontos pontuais que precisam ser corrigidos mesmo. Porque a gente não sabe, então a gente precisa aprender. Então a gente vai abrir, eu vou ver um meio aqui que a gente possa abrir, que seja uma vez por mês, pra gente ir conscientizando que legal. Essas mulheres, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode se ajudar, como que a gente pode implantar qualquer coisa. E quem tiver disponível e que queira te convidar para que você possa explicar dentro da empresa sobre... O maior prazer do mundo, porque é uma semente. Quando eu vi, o garçom postou um stories com um lacinho, nossa, meu coração se encheu, né? Claro! Falei, olha a semente germinando. Que ele vai falar para a mulher, que ele vai falar para o filho, que ele vai falar para a vizinha. Que as pessoas que cuidam dos espaços kids já estão mais treinadas para entender quando aquela criança está mais isoladinha. Puxar ela para brincadeira, tentar interagir. É isso que... Olha o universo, aquece mulher. O coração de uma mãe. Mas olha o universo que a gente tem que abranger. É muito grande. Então não dá para falar assim, ai, é um podcast só. Jamais, jamais. Eu fico muito feliz. Me organizar para ver se a gente consegue mandar pro ar pelo menos um por mês.
Que legal. E aí tem várias pessoas que eu poderia fazer a ponte para você. Tem a Cacá, que ela é... Depois eu vou te passar, é Cacá Autismo. Ela vai estar lançando um livro agora, dia 14. Manda vir. No Pátio Paulista, ela é do Sul. Do Pátio Paulista é Como Falar de Autismo para as Crianças. E eu falei, Cacá, você chegou na hora certa. Porque na semana passada, meu filho, pela primeira vez, me perguntou, mamãe, eu sou autista? E eu não estava preparada para responder. Aí eu falei, por quê, filho? Não, mãe, porque tem uma menina que é autista lá na escola que ela não fala. Mas eu falo, né, mamãe? Sim, filho, você fala. Você é maravilhoso. Todos somos diferentes. E aí, isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, ela me mandou o convite do lançamento do livro dela. E ela é uma das maiores lideranças de mãe que fala sobre o assunto. E, se tiver oportunidade, com certeza ela viria com todo prazer. Cacá, tá feito o convite. Estou aqui te esperando com o maior orgulho do mundo. Já comprei essa causa, que sou compradora de causas. E essa causa já vai estar aqui no podcast. Que legal. Não tenha dúvida disso. Eu te trago, Cacá. Você vem comigo. Isso. Trago ela A gente aqui. tem mais um microfone. Ficam as duas aqui. E vamos que vamos. Ela é incrível. Gente, sem palavras. Sem palavras, por todo o aprendizado que você me deu, agora, só gratidão, mulher. Amém. Seja muito bem-vinda. Faz parte desse time agora. Que bom existir mulheres como você. Obrigada. É sobre mulheres ajudando mulheres. Não mulheres atrapalhando mulheres. Nunca vai ser sobre isso. Nunca.